Abra a tua Bíblia em Levíticos capítulo 10. Levíticos capítulo 10. Enquanto a gente abre, eu me lembrei de uma situação que é muito importante não nos esquecermos. Semana que vem começam os preparativos para o nosso Natal aqui na igreja, tá? Então a Lívia está coordenando, então se você puder se oferecer também para poder ajudar nos preparativos aí, tenho certeza ela vai ficar bem feliz, tá bom? Levíticos 10, versículos 1, deixa eu pegar minha luneta, versículos de 1 a 3. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram um fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhe não os ordenara. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou: serei santificado naqueles que se achegam a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Esse texto, como muitos outros das Escrituras, são textos pesados, são textos que carregam consigo, na sua essência, algumas situações que estarão constantemente atualizadas para qualquer um que possa ler, para qualquer um que possa meditar nas Escrituras. Esse texto traz para nós algumas meditações e alguns ensinamentos que nós não podemos abrir mão deles. Aqui é uma história linda de dois garotos que foram separados para o culto, foram separados para o sacerdócio, foram separados para estar servindo diante do Senhor, diante do povo, e a situação está ali acontecendo, mas de repente eles dá na telha deles, dá na cabeça deles, de pegarem os incensários deles, irem mais adiante, pegar e colocar um fogo, e trazer diante do Senhor, para poder apresentar aquilo que Deus não pediu para eles apresentarem. Foi uma atitude absolutamente humana deles, sem pensar, sem analisar as consequências daquilo que poderia acontecer. Vão lá e pegam um fogo. Imagino eu que esses dois garotos pensaram em fazer alguma coisa além dos ritos que já estavam pré-estabelecidos por Deus através da vida do seu pai. Resolveram querer ir um pouquinho além. Resolveram querer enfeitar aquilo que não é para enfeitar. Resolveram querer colocar cor onde não mais precisava de cores. O povo estava reunido, a bênção tinha sido dada, a glória de Deus havia sido manifesta, e o fogo de Deus havia caído e consumido o holocausto, e eles então resolvem dar mais esse passinho, o que não é muito bom. Eles disseram, imagino eu: chegou a nossa hora, chegou a hora de um espetáculo, chegou a hora de acrescentar algo novo a essa liturgia da glória de Deus. Chegou a nossa vez, chegou o nosso momento, vamos aproveitar agora e vamos pegar carona nisso, e vamos fazer o nosso nome, e vamos entrar para a história. Foram lá, pegaram seus incensários, colocaram incenso, e pegaram um fogo e jogaram nele, e vieram e apresentaram diante de Deus, e foram fulminados. Eles foram consumidos por um fogo da parte de Deus, diante do povo, diante do seu pai, diante do seu tio. É um quadro que deixa claro que uma tragédia familiar, sacerdotal, está estabelecida. Imagine a frustração do pai, sacerdote, que preparou os filhos, e que agora os vê sendo destruídos, sendo mortos diante de todos, por Deus. O tio, Moisés, está ao lado, olhando tudo aquilo, vê o irmão destroçado, porque seus sobrinhos acabaram de ser mortos.
o povo num silêncio mortal, imagino eu, porque houve uma manifestação de desaprovação de Deus para aquela situação. E Moisés então chega para Arão e fala: olha, o que Deus está dizendo é isso, é que Ele vai se santificar naqueles que se achegam a Ele. O que tem a ver essa história com o nosso dia a dia? O que tem a ver esse contexto histórico com a nossa vida hoje, depois de tanto tempo? Sabe, queridos e queridas, já há muito nós estamos nos esquecendo daquilo que torna relevante a nossa presença diante de Deus. Já tem algum tempo em que nós estamos nos esquecendo de que há algo que nos torna legítimos diante de Deus e algo que nos torna recusáveis, ilegítimos diante de Deus. São as nossas ações, a nossa postura, nosso comportamento diário. Essa preocupação já há algum tempo não tem subido ao nosso coração. Estamos esquecendo, sinceramente, daquilo que é e daquilo que não é válido no altar de Deus. Aqui nem tanto, mas a gente vê cada bobagem por aí, feitas em nome de Deus, para Deus, achando que Deus vai aceitar. Parece que subiu a ideia à cabeça de que tudo aquilo que fazemos para Deus, em nome de Deus, Deus vai aceitar. Não é isso que as Escrituras dizem, não é isso que a palavra de Deus relata. Dá a ideia também de que parece que Deus não pode visitar a espécie humana se não houver expiação, se não houver um juízo. Essa talvez seja a imagem que fica, mas não é isso. O que acontece é que nós temos que ter a consciência de que a visitação divina, de que a intimidade entre nós e Deus, ela só pode ser feita através de um mediador, através do sangue do Cordeiro imaculado. Somente através dele e por ele é que esta relação pode ser estabelecida. Não há outro meio, não há outra forma, não há outro caminho. Se você abrir a tua Bíblia lá em 1 João capítulo 2, versículo 1, está escrito assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Quando Deus se aproxima de nós, quando Ele se aproxima da espécie humana, Ele se aproxima porque Ele vê diante dele o sangue da aliança eterna do Cordeiro, que foi a propiciação pelos seus e pelos meus pecados. É somente desta forma que é possível se ter uma relação com Deus. Quando abrimos mão desse mediador, quando abrimos mão desse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o resultado está aí. Não há como ter um relacionamento com Deus sem o Cordeiro. Não há como ter intimidade com Deus sem o reconhecimento daquele que foi a expiação pelos nossos pecados. Quando Deus olha para você, quando Deus olha para mim, Ele não vê você nem vê a mim, mas Ele vê o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso lá na frente Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, porque Ele é esse mediador. O lindo dessa história, que acaba aqui no capítulo 10, no versículo 3, começa um pouquinho antes. Se você voltar a tua Bíblia aí no capítulo 9, essa história começa quando Deus chega para Arão e fala assim: Arão, eu quero que você faça sacrifícios por si,
eu quero que você faça sacrifícios pelo povo, porque a minha glória vai se manifestar. Então eu quero que você cumpra integralmente as instruções que eu vou te dar. E Arão vai lá, seguindo os protocolos, seguindo as orientações divinas, ele faz então um sacrifício pelo seu próprio pecado. Depois, ele separa um holocausto diante de Deus por ele mesmo. Em seguida, ele vai e faz um sacrifício e traz ofertas pacíficas diante de Deus. Tudo isto relacionado à sua pessoa. Todas estas ações estavam sendo tomadas em relação à pessoa do sacerdote Arão. Depois tem um segundo processo, quando Arão vai e oferece um holocausto diante de Deus, como aroma e sacrifício pelo povo. E segue, ele vai lá e traz uma oferta de apaziguamento. É uma oferta que traz a reconciliação entre o povo e Deus. É a oferta da celebração, da reconciliação. São instruções claras que Deus dá a ele para que ele possa fazê-lo. A Bíblia registra que depois destes ritos, depois destas ações estabelecidas por ele, depois desse derramar de sangue feito por Arão, depois desse derramar de sangue feito pelo povo, depois desse holocausto sendo oferecido a Deus como forma de pacificação, Arão e Moisés entram na tenda, passam algum tempo lá, e quando saem, estendem a mão sobre o povo, abençoa o povo e Deus os abençoa. E a glória de Deus então se manifesta. E aí, só depois disso, é que o fogo cai e consome o holocausto. Seria lindo se essa história tivesse terminado aqui. Seria fantástico se ela tivesse terminado aqui, porque seria uma história da manifestação da graça e da glória de Deus sobre o povo. Poderia ter acabado aqui, mas não acabou aqui. Poderia ter terminado dessa maneira gloriosa, uma história de confissão de culpa, de certezas radicais, de contradições, de ambiguidades, de pecados, que eu e você e qualquer um pode cometer, certeza de que nenhum de nós podemos nos apresentar de Deus sem sermos justificados, certeza de que aquilo que nos justifica diante de Deus não é o que oferecemos a Deus, mas é aquilo que Deus libera sobre nós, certeza de que a nossa culpa precisa ser remida, de que nós precisamos ter a nossa vida debaixo do sangue do Cordeiro. Precisamos ter convicção de que a bênção que nos abençoa não é resultado daquilo que fazemos para Deus, mas é resultado daquilo que Deus é para nós. A bênção de Deus na minha vida não é por causa daquilo que eu sou diante dele, daquilo que eu faço, mas é resultado da minha consciência de saber quem ele é para mim. Eu preciso entender isso de maneira clara, porque eu só posso estar de pé na presença dEle, eu só posso ser presença na presença dEle, se eu tiver essa convicção diante de mim, de que eu preciso estar debaixo do sangue do Cordeiro. Só seremos alguma coisa na presença dEle, se entre nós estiver a absoluta manifestação do Cordeiro que tira o pecado do mundo. A história seria linda, se não fosse a esperteza desses dois rapazes de querer aproveitar o momento para apresentar algo para fora dos ritos pré-estabelecidos, querendo apresentar algo para fora da graça, querendo acrescentar algo onde não deveria ter acrescentado.
usando a criatividade, pensando, imagino que deve ter passado pela cabeça desses garotos: agora chegou a nossa hora. Milhares de pessoas ali, as autoridades espirituais estabelecidas, já havia sido manifesta a presença de Deus, a glória de Deus, a aceitação de Deus para o holocausto. Agora chegou a nossa hora. Hora do quê? A hora do espetáculo sem sangue, a hora de abrir mão dos ritos da graça. Agora nós não vamos mais abrir a palavra e ver o que ela tem para nós enquanto guia. Agora nós vamos fazer o que dá na cabeça da gente. Nós vamos seguir a nossa intuição. Agora é a hora da gente mostrar um pouquinho de quem nós somos e seguir os nossos sentimentos. Vamos ser levados agora, ser pautados por uma emocionalidade vazia, desprovida da realidade de um temor e tremor diante de Deus. Agora é a nossa hora, vamos lá. E aí, eles vão lá e pegam os seus aparatos. Notem que aquilo que eles estavam usando não era algo estranho para aquele momento. Eles não vão buscar aparatos e nem instrumentos que estavam fora daquilo que seria a liturgia normal para aquele momento. Eles pegam os seus incensários, vão lá, colocam incenso e pegam um fogo, sabe-se lá de onde, em alguma esquina, em algum fogareiro, jogam ali e chega diante de Deus e são fulminados. Tudo isso querendo apresentar para Deus aquilo que Deus não lhes deu para serem apresentadas. É a tentativa de manifestação ou de uma ação sem graça e sem sangue. O que é preocupante olhar para este quadro é que a espiritualidade de Nadab e Abiú está tomando espaço no nosso meio. Esta coisa que chega a partir da cabeça de alguém, da revelação de alguém, da intuição de alguém, da invenção de alguém, e traz para Deus aquilo que Deus não deu a eles para trazerem. Intuição humana, invenção humana, algo artificial. Eles vêm trazer para Deus algo que Deus não reconhece. Todos nós aqui, sem exceção, já ouvimos, se não dos nossos pais, parentes, amigos ou líderes, de que Deus não se engana. Você pode enganar todo mundo, menos a Deus. Eu imagino que até aqui vocês já devam ter percebido mais ou menos o que eu gostaria de partilhar com vocês. Nós temos aqui 2 projetos, como vários outros que têm registrado na palavra de Deus. Podemos ver lá Abel e Caim, Jacó e o seu irmão, e tem um monte de outros. Mas aqui nós temos diante de nós 2 projetos, um com aceitação divina e o outro com rejeição divina. E deixa uma pergunta. A pergunta é: o que pode ser tão radicalmente diferente nas 2 ofertas para que tivessem respostas divinas tão distintas? Será que essas sutilezas seriam suficientes para justificar respostas de Deus tão distintas para esses projetos? Uma foi aceita e Deus se manifestou, manifestando o seu fogo ali, aprovando todos os atos do sacerdote. E a outra, ele consumiu o sacerdote. O que nós podemos aprender com esta história nesta manhã? Capítulo 9, 24, você pode ver aí que depois dos ritos da graça, depois de uma consciência do sacrifício, do derramar de sangue, da propiciação, da cobertura, da dependência total da bondade de Deus, que nos justifica, que nos cura,
Só depois disso é que a bênção vem e o fogo cai. Outra coisa que podemos aprender com isso é que o fogo que não vem da parte de Deus, ele não segue o mesmo caminho, ele não vem pelo mesmo caminho, ele não vem de Deus, ele vem do homem, vem da cabeça de alguém, da ideia de alguém, da invenção de alguém, da maluquice de alguém, da moda de alguém. É algo artificial que não foi criado pela ação divina, pelo amor, pela manifestação de Deus no coração do homem. É algo inventado para o homem que não tem a aprovação divina. E eu digo para você, como diz Hebreus capítulo 11, qualquer um que quiser se apresentar diante do Senhor e não vier pelo caminho da graça, de maneira nenhuma vai encontrar um final feliz. Temos um altar, um único altar, que não tem como adulterar a forma de se relacionar com Ele. As regras são claras. Já faz algum tempo a gente tem ouvido, ou a gente convive com as seguintes colocações: irmão, vamos ali porque o fogo está caindo. Eu fui lá e o fogo caiu, e olha, e foi um mover, não sei o que tem. Eu te pergunto, é fogo de Deus ou é fogo de Nadab e Abiú? É fogo de Deus ou é fogo do homem? Fruto de invenções, de intuições, de sentimentos, pautados por uma espiritualidade distante de Deus. É fogo só da encenação do fogo? É fogo só do teatralismo, do exibicionismo, do emocionalismo, do atrativo para juntar pessoas? Que fogo é esse? É fogo de Deus ou é fogo de Nadab e Abiú? Todas essas coisas nos ensinam um pouquinho sobre a teologia do fogo. Aí é para o pastor Samuel. Essa você não ouviu, né? A gente aprende, eu escrevi aqui, que o fogo válido que o homem tem para oferecer a Deus é só um. Aquele que foi queimado fora dos portões. Jesus. Somente Ele, através dEle e por Ele, nós podemos oferecer alguma coisa a Deus. Hebreus capítulo 13, versículos de 8 em diante, nos fala do recíproco ato esse espiritual de Arão, em que aponta o que aconteceria com Jesus quando ele seria feito sacrifício fora dos portões. Outra coisa que aprendemos é que o fogo de Deus, ele tem que vir de Deus para nós. Vou abrir um parênteses aqui para dizer para vocês um pouquinho da minha caminhada. Eu já frequentei muitas vigílias, eu posso dizer com certeza milhares. Sempre que o fogo cai, o fogo cai, o fogo cai. Mas você não via transformação na vida das pessoas. Que fogo é esse? Que fogo é esse que a gente vai lá e vê reteté, e vê rodopio, e vê isso e vê aquilo, e no dia seguinte tudo continua como está? Vamos na igreja tal, porque está caindo um fogo lá, e vamos lá. Que fogo que está caindo lá? É fogo de Deus ou é fogo do homem? Porque o homem sabe fazer fogo, e como sabe? Você se lembra das pragas do Egito? Que o homem imitava igualmente. Eu
Eu quero perguntar para vocês, qual foi a última vez que você ouviu uma palavra centrada na cruz de Cristo? Isso não faz parte mais do nosso meio. Há quanto tempo nós não ouvimos uma palavra centrada na cruz de Cristo? Nós ouvimos de tudo: confissão positiva, de fé, de prosperidade. E digo mais, no meio cristão, no meio evangélico, já não há mais crucifixo, e nós nos jactamos disso. Mas também já não há mais cruz no nosso meio. Há muito ela se foi. Parece que Jesus se tornou um promotor de bem-estar. Inferno é ser pobre e céu é ser rico. Então parece que hoje sinônimo de Jesus é aquele que atende única e exclusivamente às minhas necessidades. Aonde está a cruz? Aonde está o reconhecimento do Cordeiro que foi imolado por você e por mim? Não podem ser as circunstâncias que vão ditar o rumo da sua vida. Não podem ser as dificuldades cotidianas que vai dizer o que você é, o que você não é. E não queira buscar fogo onde o fogo não é fogo de Deus, porque você pode acabar numa situação muito pior. Quer um conselho? Mergulhe em intimidade com Deus. Vai buscar no coração dele o que ele tem para você. Não se deixe levar pelos ventos de doutrina, pelos ventos que surgem por aí, pelos foguinhos que vão caindo por aí. Cuidado. Pode ser fogo de Nadab e Abiú. Por que eu digo isso para vocês, queridos? Porque hoje, por exemplo, nós não pregamos mais sobre o Espírito Santo. Nós não falamos mais sobre essa pessoa maravilhosa que nos enche de dons, que nos capacita, que nos ensina, que nos corrige, que nos dá direção, que nos dá palavra, que nos faz ver o sobrenatural. Não falamos mais sobre isso. Hoje, poder do Espírito Santo não é mais aquela capacidade de você falar do amor de Jesus para alguém e o coração da pessoa arder. Poder do Espírito Santo hoje não é mais aquela capacidade de testemunhar de um Cristo vivo, ressurreto. Hoje está muito mais para um tombo, as benditas unções dos tombos, que caem e levantam e continuam todos do mesmo jeito. Não muda nada. Eu estou dizendo porque eu conheço isso de perto. Minha esposa está ali, e ela se lembra muito bem. Há alguns anos, já fazem mais de 15 anos, nós fazíamos parte de uma espécie de ajuntamento de pastores. Nós éramos mais ou menos uns 400 pastores no Brasil que nos reuníamos bimestralmente. E aí numa dessas reuniões alguém lá: Laudo, precisamos ir para Curitiba. Surgiu um mover de Deus lá, o irmão viajou para Canadá e trouxe uma unção, a unção do leão. Eu falei: e aí? Nós vamos urrar e vamos fazer xixi pela cidade inteira. Vou não. Não, mas tem que ir porque isso é profético e tal. E um monte de pastores foram para Curitiba buscar a bênção de Totonto, ou melhor, a bênção de Toronto, que faziam xixi em determinados pontos da cidade como leão demarcando o território. Fogo de Nadab e Abiú. Vou não. E disse mais: cuidado quando vocês voltarem com essa unção. Se algum leão se manifestar do meu lado, eu vou catar pela juba e vou matá-lo como Davi matou. Claro que isso é alegórico, eu não ia tolerar isso. Mas são ventos, são fogos estranhos dentro da igreja,
São Nadab e Abiú tomando o altar e oferecendo aquilo que Deus não lhes deu para oferecer. Depois, fomos forçados a ir para uma reunião onde tinha a unção do riso. Um bendito apóstolo tinha a unção do riso, que passava a unção do riso. Eu falei, não vou não. Não. E por conta disso eu ganhei um banco de 12 meses na igreja, porque eu não quis seguir a liderança, e foram e voltaram com a unção do riso. Era um barato, irmãos. Eu no banco, sentado, não podia falar, não podia me manifestar, e aqui ministrando a unção do riso, e a assembleia inteira caía num riso incontrolável. Eu olhava para aquilo e falei, quero isso para mim não. Verdade, mãe? O pastor desceu do altar, chegou para mim e falou assim, você está vendo? Você é o único que não tem a bênção. Eu falei, irmão, se você pensa assim, tá bom, mas eu vou aguardar, deixa eu aqui no meu banquinho quietinho. Mas foi tão bom aquele dia, mas foi tão bom, que uma das pessoas que ele apontou como a que tinha mais unção de riso naquele domingo, quando saiu da igreja, assim, lá de fora, não deu 5 metros, começou uma discussão com outra pessoa e cuspiu-lhe no rosto. Eu voltei, aguentei. Que fogo é esse? Que unção é essa? Que se manifesta aqui e sai ali e faz algo absolutamente reprovável diante de Deus. Fogo de Nadab e Abiú, fogo estranho diante do Senhor. O que me preocupa é isso, é que Nadab e Abiú e as suas espiritualidades estão permeando os altares da nossa igreja nos dias de hoje. Eu estou citando aqui para vocês exemplos que eu vivi, porque eu vi de perto isso, eu vivi isso, e muitos outros que tem por aí. Cuidado. De uma maneira muito sutil estão querendo acabar com os ritos da graça. Não se fala mais da cruz, não se fala mais do poder do Espírito Santo, e agora já estão trabalhando fortemente para acabar com a Santa Ceia. Já tem muitas igrejas do Brasil que estão trabalhando para que a Santa Ceia não faça mais parte do culto. Nadab e Abiú trabalhando para oferecer fogo estranho no altar do Senhor. É uma remoção gradual, sutil, da cruz e do sangue, que está se tornando, na verdade estão fazendo de Jesus hoje uma espécie de guru hindu, que se aproxima de alguém e imantado passa para a pessoa energia, e ela energizada vai poder vencer tudo e todos. Jesus já não é mais o Cordeiro de Deus, a expiação da humanidade. Não, ele agora é um líder espiritual que emana energia positiva para aqueles que dele se aproximam, porque abriram mão dos ritos da graça. Não há mais a preocupação com o seu ato expiatório, com o seu sacrifício, com a sua exposição, com o seu amor, com a sua palavra dita para nós de como deveria ser. Não, eu vou e busco aquilo que me interessa, eu vou e pego aquilo que me interessa e vou embora. Nada mais me adianta, nada mais me serve senão aquilo que eu quero, aquilo que eu preciso. Se eu estiver prosperando, Deus está comigo. Se eu não estiver prosperando, eu não estou com Deus. O diabo está fazendo alguma coisa. Sinônimo hoje de bem-estar é estar financeiramente bem. Deus está com uma bênção, irmãos, aleluia. Oh, Jesus tem feito milagres. Nós temos um trabalho aqui pertinho de São Paulo.
que um irmão amado já esteve aqui, onde ele cuida de crianças, numa das regiões que é conhecida como uma das regiões mais pobres da divisa entre São Paulo e o Paraná. Vocês precisam ver o que Deus faz naquele lugar, e a alegria daquelas crianças, daquelas pessoas, com aquilo que Deus está liberando sobre a vida delas. Um povo praticamente esquecido, em que a roupa apodrecia praticamente no corpo, porque não tinham outras, e hoje eles estão experimentando o suprimento de Deus, através desse irmão, que podem ter dignidade, que estão recebendo educação de qualidade, estão recebendo alimentação de qualidade. A direção da cidade já procura esse irmão para poder ajudá-lo, ajudar a cidade em algumas ações. O que é isso? Algo que Deus derramou no coração dele, um fogo que Deus colocou no coração dele, para que ele pudesse ir lá e dividir esse fogo de Deus, esse fogo divino, esse fogo genuíno com os outros. E Deus tem se manifestado, aprovando tudo que lá tem sido feito. Não são fogos ou fogo de Nadab e Abiú. Onde está, queridos, a certeza de que aquilo que nós ofertamos para Deus foi aceito ou não? Onde está essa convicção de que aquilo que eu faço diante de Deus está sendo aceito ou não está sendo aceito? Trago ainda mais para baixo ainda essa situação. Como é que a tua família está te enxergando como líder? Que espécie de sacerdote é você que tem ministrado na vida dos teus filhos, da tua esposa? Qual é o tipo de expiação que você está fazendo para que os teus filhos possam crescer à luz da palavra de Deus? Olha, pastor, eu faço tudo menos abrir mão do jogo do Corinthians. Não dá. Aí eu falo para a mulher, sai com eles que eu vou assistir o jogo do Corinthians. Vocês estão brincando? Eu tenho um cunhado que é assim. A relação dele com um time de futebol é muito mais importante do que a relação com a filha. Será que nós vamos ser testemunha de desgraças familiares, depois de sabermos de tudo isso, de como funcionam as coisas, de como devem ser as nossas posições? Será que vamos ser testemunha de casas que vão ruir, porque receberam de Deus a direção de como devem agir, de como devem ser, e abrem mão de tudo isso, por coisas que não vêm de Deus? Me preocupa um pouquinho, é que Nadab e Abiú, de verdade, estão se tornando pastores no Brasil. Para todo lugar que você olha, é fogo estranho. Todo rádio que você liga é fogo estranho. Não há testificação, não há fundamentação, não há inspiração, não há temor, não há tremor. Somente uma espiritualidade vazia, querendo se apresentar diante de Deus, sem sangue e sem graça. Um entretenimento. No nosso meio tem tido muito espetáculo. Aliás, muita pirotecnia. Nosso pastor, profundo conhecedor da história e da palavra de Deus, poderia citar para nós aqui diversos momentos da história em que alguns homens, para não falar muitos, alguns homens tinham tamanha identidade e intimidade com Deus, que quando chegavam em determinados lugares, eles não falavam nada. O fato deles estarem ali, a presença na vida deles era algo tão forte, que as pessoas começavam a se constranger, a chorar e a cair de joelho, e se arrepender dos pecados, sem sequer ouvir uma palavra. Poder do Espírito emanando
de alguém que está no altar, que entendeu o que é o sacrifício, que entendeu o que é intimidade, que entendeu o que ele precisa fazer. Estou errado, pastor? Por que eu digo que Nadab e Abiú têm tomado os altares? Porque muitos crentes, quando vê um macumbeiro, têm medo. Vê um despacho na esquina, eu vou dar a volta, vai que eu piso em cima, vai entortar minha perninha. Trabalha num lugar que tem uma pessoa lá que é envolvida com as trevas. Mantenha a distância, não posso me relacionar com esse tipo de gente. Eu não posso me contaminar. Que altar é esse? Que fogo é esse que está aí? Não podemos ser atraídos por espetáculos e pirotecnia. Temos que ser atraídos pela manifestação da glória de Deus. Pela ministração genuína da palavra de Deus, que não é adulterada, que não é misturada, que não tem frufru no meio para poder entreter, mas é aquela que gera em nós constrangimento, que nos tira da zona de conforto e nos faz tomar atitudes que vai nos conduzir para a eternidade. Aliás, pastor, há quanto tempo nós não ouvimos uma palavra sobre eternidade? Você quer ver uma coisa interessante, irmãos? Quem aqui, de verdade, quer ir para o céu? Levanta a mão. Quem quer ir? Todo mundo quer ir para o céu. Mas se eu pegar alguns de vocês para conversar e perguntar como é o céu, o que você vai fazer no céu, a grande maioria não sabe. A grande maioria não sabe. E o pior, 101% não querem ir para o céu agora. Você quer ir para o céu? Quero, mas não agora. Por que a pressa, pastor? Não é verdade? Então, sejamos frutíferos. Que Deus possa encontrar em nós um coração cheio de temor e de tremor, para que possamos oferecer a Ele sacrifícios de louvor, que sejam agradáveis aos seus ouvidos. Que Ele possa olhar para nós e encontrar em nós alguém como Jó, que quando o diabo chega diante de Deus, fala assim, está vendo lá seu filho? Aí você viu como ele é bonzinho, cara, gente boa? É claro, você o cercou de todas as coisas. E todos nós conhecemos a história. Como seria bom Deus testemunhar das tuas atitudes, do teu comportamento, sem a preocupação de que você esteja buscando fogo em lugares estranhos, usando aparatos que não são estranhos a uma liturgia. Nós temos que ter cuidado quando nós subimos num altar. Nós temos que ter cuidado quando nós testemunhamos de Cristo. Porque nós podemos estar em um dos dois projetos, em que foi aceito e o que foi rejeitado. Para finalizar, 12:05, acabei no horário, eu deixo para nós o seguinte: queridos, que nesta manhã possamos sair desse lugar com absoluta convicção de que não precisamos buscar fogo, senão aquele fogo que desceu dos céus. Não se esqueçam, somente depois do Pentecostes é que o fogo caiu. Não foi antes, foi depois. Que possamos buscar em Deus esse poder do Espírito Santo, para testemunhar desse evangelho genuíno, do qual Jesus já fez tudo o que tinha que ser feito por nós. Saiamos para fora dos portões, sem medo de testemunhar de Cristo. Amém? Vamos ficar de pé. Pastor, quer falar alguma coisa? Vem cá.
Quer concluir? Vou orar, mas não quer. Como você fez assim? Uma palavra boa. A gente estava me lembrando ali de uma frase de Teresa que ela diz assim. Eu já disse aqui alguma vez, ela orando para Deus e falando com Jesus, ela disse assim: move-me para te amar, não o céu tão belo e prometido, nem me faz-te temer o inferno tão temido. Ela diz: move-me o ver-te crucificado, humilhado, esmagado por mim. E ela diz: isso me move tanto, que ainda que não houvesse a promessa do céu, eu te amaria. E ainda que não houvesse a ameaça do inferno, eu te temeria. Que possa ser uma manhã que a cruz de Cristo, que o Evangelho, a obra de Cristo seja suficiente. O Porcher conta que uma vez ele expôs o Evangelho para uma pessoa, contou tudo que Cristo fez, e no final a pessoa: legal, que mais? O Porcher falou: não tem mais, isso é tudo. Isso é o mais sublime, isso é o mais precioso. Se você precisar de mais alguma coisa além disso, não é a Cristo que você quer seguir, é a você mesmo. E muitas vezes o diagnóstico da nossa vida é que nós deveríamos gostar de nós mesmos. Claro, ninguém quer ficar sofrendo à toa, mas amar mais a Cristo do que a nós mesmos. Mas o diagnóstico de hoje é muito mais de que a gente gosta de Jesus, mas que a gente ama de verdade a gente mesmo. Enquanto Jesus dançar a nossa música, Ele é bem-vindo. Mas se Ele tocar uma música que eu não gosto, aí eu prefiro seguir a minha trajetória, o meu caminho. Que o diagnóstico de Deus olhar para nós seja esse. Alguém que gosta de si mesmo, porque ninguém é hipócrita, mas que acima de si mesmo, que acima do próprio caminho, esteja esse amor por Cristo, esse desejo de ter a Cristo não só como Senhor, não só como Salvador, mas como seu tesouro maior, como sua prioridade e como aquilo que inspira o coração acima de tudo. Em nome de Jesus, o pastor Laudo vai orar, mas que a gente possa guardar acima de tudo hoje esse não precisar nada além de Cristo. Que ouvir esse nome, ouvir essa história seja suficiente para aquecer o nosso coração. Que a gente não precisa de todo aquele negócio para de alguma forma sentir algo que a mensagem da cruz é suficiente. Porque se não for, a gente não é cristão. E se a gente não é cristão, não vale a pena se enganar. Vale a pena retomar a essência. Vale a pena retomar a raiz. E toda a raiz do cristão está na cruz, está na ressurreição de Jesus, está naquele final de semana, aquele final de semana que nos inspira. Amém? Vamos orar como igreja, vamos orar como corpo de Cristo. Senhor, nós queremos reconhecer diante de Ti que muitas vezes não trazemos para Ti não só o nosso melhor, mas às vezes aquilo que o Senhor nem quer que nós tragamos, mas o Senhor é misericordioso. Nos ajude a alinhar o nosso coração com o Teu coração. Nos ajude, Senhor, a não sermos pautados pela emoção, pelo sentir, pelo ouvir, mas por aquilo que arde na nossa alma. Queremos, Senhor, que a nossa alma possa sim arder com o som da Tua voz, com a Tua direção para cada um de nós. Assim como Arão e Moisés, ao sair da tenda, abençoou todo o povo, e a Tua glória desceu, e todo o povo viu. Que nesta manhã, Senhor, a Tua glória venha sobre o Teu povo. Nós abençoamos o Teu povo, nós declaramos o Teu favor sobre o Teu povo, nós declaramos a reconciliação, Senhor, daquele que estava distante contigo nesta manhã, daquele que estava cansado, abatido, pensando em voltar atrás. Nós queremos nesta manhã abençoar essa volta para o Teu colo, para o Teu ombro. Queremos abençoar a vida do Teu povo, com tudo aquilo que o Senhor tem para cada um deles, a medida exata, nem mais e nem menos.
E que a tua glória, Senhor, sim, a tua glória seja vista por eles, para que eles percebam que o Senhor está muito mais perto e é muito mais real do que possamos imaginar. E que teu fogo, Senhor, possa nos visitar não como juízo de condenação, mas como validação daquilo que temos ofertado no teu altar, Senhor. Nós abençoamos o teu povo e declaramos o teu favor em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.